Olá, bom dia. Hoje nós vamos fazer o Evangelho no Lar, ensinar ou talvez convidá-los a fazer o Evangelho juntos. O Evangelho no Lar traz uma proteção, um amparo para todos nós que precisamos de proteção. Não é um ou é outro. Todos nós encarnados e desencarnados precisamos de proteção. A proteção do nosso ambiente é muito importante para todos nós, os nossos familiares. Podemos fazer o Evangelho sozinhos, sim, mas na verdade não estamos sozinhos. Estamos rodeados de espíritos que gostam de nós e que às vezes não gostam tanto de nós. E o Evangelho faz com que aqueles espíritos simpáticos a nós, os nossos protetores, se aproximem de nós. Então, por isso devemos fazer em horários regulares, sempre no mesmo horário, uma vez por semana, uma meia hora no máximo, para que não cansemos os nossos familiares e nem os nossos protetores, que têm muito o que fazer. Aqueles simpáticos a nós. E o que esse Evangelho vai fazer de bom para o nosso ambiente doméstico? Que é no lar que nós devemos fazer o Evangelho, não é? Podemos fazer o nosso trabalho também, mas no lar especificamente. Esse Evangelho no lar faz com que façamos uma blindagem no ambiente, e esse ambiente fique blindado no sentido de que energeticamente só entra aquilo que eu convido. E eu convido através dos meus pensamentos, eu convido através das minhas ações, das minhas palavras, aquilo que eu quero deixar entrar em casa. Você convida as pessoas que você gosta para dentro da sua casa. Mas e os espíritos? É a mesma coisa. Aqueles espíritos afins, aqueles espíritos bondosos, aqueles espíritos que gostam de você, é que você pode deixar entrar em casa. Senão, não. Essa barreira que nós fazemos quando nós exercemos o Evangelho no lar faz com que a gente faça esse bloqueio desse ambiente e esse ambiente fique protegido. Então, aqueles espíritos que não nos querem bem se sentem bloqueados, porque essa barreira que nós fazemos quando estamos fazendo o Evangelho no lar, ela se mantém durante toda a semana. Por isso, manter o Evangelho semanalmente. Sim? Se quiserem fazer algumas perguntas, vão fazendo no chat, e à medida que terminarmos o Evangelho, a gente responde de acordo com as nossas possibilidades de saber. Ok? Muito obrigada. A gente começa o Evangelho fazendo uma oração. Essa oração é uma oração de permissão. Então vamos começar juntos uma oração. Senhor Jesus, pedimos a proteção e a permissão, Senhor, para iniciarmos o Evangelho no lar, com a proteção dos nossos entes superiores, nossos protetores, que aqui estejam, nesse ambiente, abençoando e protegendo o nosso querido Evangelho no lar. Que assim seja. E aí abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Podemos seguir página a página ou podemos abrir aleatoriamente. Nós vamos aqui abrir aleatoriamente, ok? Nós abrimos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente lê um trecho pequeno e comenta, sem discussão. Por que eu digo sem discussão? Porque existem mais interpretações sobre o texto, e a gente, quando faz com mais pessoas, se a gente não concorda com aquilo que o outro pensou, a gente não discute, porque no Evangelho não há lugar para discussão, há lugar para muitos saberes e entendimentos. Então a gente compreende o que o outro pensa e não discute. Então, no Evangelho não há lugar para julgamento, não é o lugar para que a gente diga, viu, isso serviu para você. Não, não é assim que fazemos o Evangelho. A gente faz o Evangelho com aquele pensamento, isso serviu para mim, ok? Então, a fé e a caridade. Item 13. Disse-vos Jesus, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem fé. Na verdade, impulsos generosos
impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Portanto, só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É que esse também é um meio de vos aperfeiçoares, exercitando-vos na caridade, com efeito, só há a perder de concessões e sacrifícios mútuos. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Porém, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas único e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então aqui esse espírito vem nos dizer que na verdade nós estamos num mundo de provas e expiações e que os gozos terrenos nos atingem, nos fazem com que a gente queira ir a eles, né? Mas nós temos que ter uma noção de que não estamos aqui para eles, estamos aqui para servir a Deus. Ah, só para isso? Sim, estamos aqui para trilhar o caminho da verdade. Qual que é esse? É o caminho da caridade, da privação do orgulho. Nós viemos para trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade, que hoje a gente vê muito na internet. A internet está coberta de orgulho e vaidade. A gente olha e se sente pequeno e fala, nossa, essa pessoa fez isso, fez aquilo, eu ainda não fiz. Isso é importante? Não é importante, meus caros. Importantes são os exemplos maravilhosos de seres de luz como esse atrás de mim, Jesus, não é? Madre Teresa de Calcutá. Exemplos maravilhosos que vieram ao mundo para nos guiar de luz. E esses exemplos, sim, é que nós devemos ter em mente de seguir, abolindo nossa vaidade. Nossa vaidade não quer dizer, não vou me cuidar, não vou tomar banho. Não, nós temos que ter o nosso asseio, nossa vontade de nos apresentar bem. Mas não é isso que deve reger a nossa vida. Então a gente tem que começar a pensar nisso, quando a gente lê o Evangelho e faz o Evangelho. O quanto estamos sendo caridosos com os membros da nossa família, para com as pessoas a que nos rodeiam. E aí a gente segue o Evangelho sempre abrindo uma página. Eu faço assim, abro uma página do Livro dos Espíritos, de Kardec. Também aleatoriamente. E aqui caiu sobre da volta do espírito à vida corporal. Idiotismo, loucura. Item 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem
para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Item 372. São perguntas feitas, o Livro dos Espíritos, né? De Kardec aos espíritos, a vários espíritos, e são questionamentos, e essas são as respostas que eles nos dão. Questão 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são os espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Questão A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos idiotismos e na loucura. São casos patológicos e não gozando nesse estado da alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E vai a resposta. É uma expiação. Lembra que nós estamos num mundo de provas e expiações. Decorrente de um abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de um gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Então, aqui estamos falando de uma expiação. Não dá para generalizar, mas, no geral, alguém que perdeu a voz, ela abusou da sua voz em outra vida. Falou demais, abusou da voz, fazendo com que pessoas acreditassem em alguma coisa que não era verdade. Levou várias pessoas, às vezes, ao suicídio. Fez com que pessoas acreditassem em inverdades. Corrompeu pessoas através da voz, através do uso. O gênio se transformou em maldade. Então, aquela pessoa usou sua habilidade para levar as pessoas à ruína. Então, ela vem na outra vida com esse flagelo, né? Com essa expiação. Então, apesar de ela aparentar idiotismo, estar vivendo esse idiotismo, a alma dela não é de um idiota. A alma dela, ao contrário, tem muitos saberes. Nossas almas, na verdade, nossa alma, o nosso eu superior, muito sabe, muito mais do que eu aqui como Silvia. Tem muitas vidas atrás de mim. E eu hoje apresento essa característica que eu estou apresentando hoje, mas eu tenho muitas outras verdades lá atrás, ok? E aí a gente passa para um texto que é uma leitura, eu gosto de ler Emmanuel, e aí nós estamos lendo Fonte Viva. E a gente também abre ao acaso. Abrimos o capítulo 48, Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra, diz Jesus. João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quanto os males sejam crescentes e numerosos.
emprestar sem exigir retribuição, desculpar incessantemente, amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários, e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuário do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente as atenções aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviços, aproveitável com o equipamento. Porém, ocupada em atividades mais ou menos inúteis. Mas não esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor. Mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para perceber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Então aqui a gente vem lembrar que aquilo que Jesus sempre falou, aquilo que está no coração do homem é o verdadeiro homem. Que aquilo que está no seu coração é o que sai na sua fala. Então procura pensar. Sempre o pensamento é aquilo que vem do seu coração. Então procura pensar o bem, agir no bem e viver no bem. Só fazendo isso, nós vamos realmente trazer Jesus ao nosso coração e fazer jus à linguagem do Senhor. E por último, para acabar o nosso evangelho, a gente traz Irmã Sheila, a mensagem do dia, ok? Para irmos encerrando. E caiu na mensagem 23, pensar e querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre os seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis, oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que a nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Pensa com amor e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Que a paz do Senhor envolva-nos a todos. E eu peço agora para que a gente faça uma oração final.
Senhor Jesus, agradecemos de todo o coração esse Evangelho e que envolva todos os lares, que recebam agora a paz do Senhor e que imaginem o Senhor Jesus entrando em seus lares, tocando suas cabeças e abençoando um por um de cada lar que estiver vendo este vídeo. Que você possa deixar entrar o amor, a paz e a bênção divina. E que sinta o seu lar envolto em luz dourada, a luz do Cristo. E acima dele, o manto abençoado azul de Maria, um azul violeta lindo, coberto de estrelas douradas. Perceba essa vibração de amor e paz que envolve todos os lares do nosso abençoado Brasil. Estenda um pouco mais a todo o nosso planeta Terra, fazendo com que essa paz abunde e avance por todo o nosso planeta. Que o nosso planeta possa receber a paz, o amparo e toda a abundância de luz e benevolência que Jesus envolve a todos nós como nosso grande governador da nossa querida e amada terra. Que a paz envolva nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos. A paz do Senhor.